a parte de sistemas embebidos e começamos a falar um pouco dos sistemas embebidos e da atualidade e por aí fora, e depois podemos ter algumas discussões até interessantes nesse sentido, em função das vossas curiosidades das tecnologias de hoje em dia. Dado que é uma coisa que eu trabalho muito próximo, podemos falar acerca de tudo, basicamente disso. Em relação ao Assembly, volto a dizer, se tudo correr bem, termino hoje a matéria teórica, no entanto, poderei fazer alguma revisão em qualquer momento que vocês queiram, ok? Dedicar uma aula, qualquer teórica, a fazer uma revisão em que eu pego em aspectos mais importantes da parte da Assembly e volto a falar um pouco sobre eles para vos rever e para vos preparar para o teste que vocês têm no dia 3 de maio, se não estão esquecidos. Provavelmente, e mantendo-se como isto está, será um teste feito online, com as devidas proteções e cuidados, seja do meu lado, seja do vosso, obviamente, mas ficará, vamos ver o que é que vai acontecer, mas por princípio, isso digo-vos já, por princípio será um teste realizado online. Acho muito difícil que até ao dia 3 eu consiga ter possibilidades de vos colocar todos dentro de uma sala, não é? Todos dentro de uma sala ou a dividir-vos, mas que haja acessos para fazermos isso, ok? Por isso, e não querendo ir contra nada, por princípio, este teste ficará online. A avaliação depois final, já não sei, porque os esforços que estão a ser feitos, era como eu estava a falar com o vosso colega, com o Nuno, antes de vocês entrarem, os esforços estão a ser feitos para que as avaliações, pelo menos, passem a ser presenciais. Por isso, vamos ver como é que as coisas acontecem e esperar que todos vamos cumprindo o que é necessário para que isto corra bem, não é? Porque isto depende de todos nós. Eu sei que todos devem estar fartos, assim como eu estou farto de estar aqui atrás de um monitor a dar-vos as aulas, porque nem o entusiasmo é o mesmo, a informação eu tento que seja a mesma, mas o entusiasmo, como vocês devem calcular, não é o mesmo e não me posso meter com qualquer um de vocês que esteja a falar na sala a qualquer momento para vos deixar desconfortáveis, não é? Que é o que eu gosto. Mas brincadeiras à parte, é óbvio que vocês sabem e eu compreendo também o vosso lado, nada disto é o mesmo, mas vamos esperar mais um bocado e vamos ser pacientes e vamos esperar que isto corra tudo bem. Ora bem, sem mais assunto, ou se alguém tiver algum assunto, força, faça as perguntas, que eu vou partilhar aqui, entretanto, também a aula 2. Como disse, podem abri-la já também, vocês próprios já têm acesso a ela. Já têm acesso a ela, que ela está disponível no Moodle, e podem acompanhar, obviamente. Quem já tinha olhado para a aula 3 também já sabe muitas das coisas que vão ser dadas. Quem já teve aulas práticas em relação a muitos destes assuntos também já abordou uma quantidade de matéria que vai ser dada hoje. Ótimo, nunca é demais. Os restantes, para quem é tudo novo, para quem é a primeira vez que está a olhar para isto, vamos estar atentos e vamos seguir isto com calma e depois na prática também discutimos com mais pormenor algumas das coisas que vão ser dadas. Ora bem, não há nenhuma pergunta em relação ao que eu falei, das avaliações nem nada, não? Sim, força. A propósito do teste 1, o professor vai disponibilizar alguma espécie de matriz com os conteúdos que vão ser avaliados no teste? A matriz é com base só em exercícios que foram feitos na prática. Só mesmo exercícios, todos os exercícios que vocês fizerem na vossa aula prática vão ser, esses exercícios não são iguais, mas são semelhantes a esses que vão aparecer, ok? Seja na aula prática ou seja na aula teórica, sei lá, hoje aqui na aula teórica vocês vão ver alguns exemplos, eu chamo a vossa atenção quando chegar outra vez a eles, eu digo-vos, mas vocês veem alguns exemplos que eu vou colocando aqui nos slides teóricos. E eu gosto muito deste tipo de exercícios que eu vou colocar aqui, que eu hoje vou falar aqui na aula teórica, por isso possivelmente também vão encontrar exercícios desses na aula teórica. Há uma parte no final desta aula teórica, que tem a ver com as rotações de bits, comandos de rotação, que não está incluída em nenhuma das vossas fichas e honestamente ainda, como ainda não
já tenho algumas perguntas feitas, ainda não tenho nenhumas perguntas acerca disso, ainda não sei se vou colocar isso no teste ou não, ok? Mas se colocar eu aviso-vos, de resto é tudo relacionado com os exercícios da prática, seja da ficha 1, da ficha 2, da ficha 3 e da ficha 4, ok? O setor, e o teste é à volta de quanto tempo? Uma horita? Uma hora e meia? Ainda estamos a decidir isso, porque se fosse presencial seria à volta disso, como é online, não sei se será apenas baseado em perguntas de escolha múltipla. Ainda estamos a decidir isso. É algo que estamos a decidir. Obviamente que serão avisados atempadamente, provavelmente na vossa próxima aula teórica eu já terei mais detalhes para vos informar, porque também tenho que finalizar. Mas ainda está a ser discutido o facto de ser apenas em escolhas múltiplas. Vamos ver. Mas eu aviso-vos, ok? E se for escolhas múltiplas, obviamente que não vai ser uma quantidade absurda de escolhas múltiplas, porque para não vos cansar nem a vocês nem a ninguém. E se forem escolhas múltiplas, o tempo será muito menor do que uma hora e meia ou do que uma hora, ok? Será algo tipo 20 minutos, meia hora, em função das escolhas múltiplas que tenho. Se tiver perguntas de desenvolvimento, aí sim as coisas mudam de figura e passa a ser mais extenso, ou uma hora e meia no máximo. No máximo dos máximos, porque será durante a aula teórica, por isso eu prevejo que tem que ser pelo menos no máximo uma hora e um quarto, para dar tempo antes e depois, ok? Ok, professor. Mas provavelmente na próxima aula teórica eu terei mais detalhes para vos dar. Está tudo esclarecido, ou pelo menos até agora mais ou menos esclarecido. Ora bem, então entrando aqui na aula teórica de hoje, como eu disse, hoje vou abordar muito a parte das expressões aritméticas. Eu deixei aqui acesso a tipos de estruturas de dados porque me baseei na aula teórica 3 e tentei compor, mas esqueçam esta parte de acesso às estruturas de dados, foi um lapso meu, estou a dar conta dele agora, mas será muito à base do cálculo das expressões aritméticas. Como disse, quem já resolveu a ficha 3 e está na ficha 4 já passou por muito disto. Os alunos que pelo menos têm a prática comigo ainda não passaram por este tipo de instruções e pronto, e faz parte do programa, obviamente, e então eu vou relembrar alguns e vou dar conteúdo a outros. Ora bem, tipos de instruções que nós temos e que vamos abordar, pelo menos aqui na nossa cadeira, teremos instruções de adição. Obviamente teremos uma instrução que está relacionada com a adição também, que é a de incrementação, é o INC, que já vamos olhar para ele de seguida também. Temos a de subtração e temos uma de decrementação, depois temos a multiplicação e a divisão inteira. A parte mais complexa, eu diria, que se houver aqui alguma parte mais complexa, mas a parte mais complexa é quando começamos a trabalhar com 32 bits. Porquê? Porque nós sabemos que os nossos registros internos do 8086 vão até 16 bits, não é? No caso do AX, o BX, o CX e o DX são registros de 16 bits. Quando quisermos registros de 32 bits, já temos que olhar de outra maneira, que é isso que vamos ver de seguida, para quando olharmos para instruções de adição, subtração, a multiplicação, a divisão ou até de incrementação e decrementação, temos de ter em conta alguns fatores quando olhamos para os 32 bits. Depois, também temos instruções que são diferentes quando estamos a lidar com números não negativos em relação aos números inteiros com sinal. Os números inteiros com sinal são tratados como complemento para 2 e os números não negativos sem sinal são tratados em código binário natural. Em C, as formas de representar, porque nós temos sempre tudo em C no início e depois é que traduzimos para assembly, convém saber, não é, obviamente, que sem sinal é unsigned, não é? Unsigned char 8 bits, unsigned int 16 bits, unsigned long 32 bits. Com sinal é char, int e long para 8, 16 e 32 bits, respectivamente. Então, olhando aqui para as instruções, aquelas que nós vamos trabalhar, a da adição, em que nós temos o nosso head e temos um registro de destino e um registro de origem, e o que passa a acontecer é que o destino vai ser igual ao destino mais origem. Pronto. Acho que para todos isto é claro.
Depois temos a ADC, que eu também já vos falei, é a adição com a flag do carry, em que ela fica exatamente representada da mesma maneira, ou seja, temos a ADC, destino, vírgula, origem, em que o destino vai ser igual ao destino, mais a origem, mais o carry, ou seja, o 0 ou 1, que é o bit que está armazenado na flag CF, que é o carry flag. E depois temos aqui outra, que é o INC, que é, como vocês sabem, ou conseguem depreender, que é a incrementação, ou seja, se tivermos INC destino, o destino passa a ser igual a destino, mais um. Pronto, acho que aqui é bastante simples. Em termos de aplicações e com algum destaque aqui para o carry, que é o que eu quero, existem aqui umas operações, eu não tenho aqui, acho que está no final dos slides, eu coloquei, mas existem aqui duas operações, que é esta ou esta, que podem estar no início do nosso código. E isto mesmo em termos de efeitos de teste que vocês venham a fazer no futuro, ok? Isto é daqueles exercícios que eu digo que eu gosto, que é para verificar se vocês percebem o que está a acontecer ou que vai acontecendo ao longo de um programa de Assembly. E relembro que nós aqui em Assembly não estamos a falar de ciclos nem nada, que poderiam complicar aqui mais, mas temos muitas instruções e todas juntas podem fazer-vos pensar em função do que é que acontece aos registros e o que é que está a acontecer, por exemplo, estas flags do carry. Ora bem, este registro, este comando STC, desculpem, o que é que ele me vai fazer? Vai-me fazer set de carry, ou seja, o que ele faz é colocar a carry flag a 1 no início, e esta é a clear flag carry, que no fundo o que me faz é eu certificar-me que no início do meu programa eu faço algum destes comandos para me certificar com que valor é que me chega a carry. Ok? Porquê? Porque vocês olham para aqui, eu não tinha nenhum destes comandos no início, nem o STC, nem o CLC, e não sei com que valor é que vem a carry, não é? Só ao fim do primeiro comando que eu faço, um move AL 77, e depois fazendo aqui o add AL 50, é que eu vou saber em que situação é que fica a minha carry, a minha flag. E no fundo, se vocês fizerem aqui um move de 77H para o AL, e depois o que eu faço aqui é um add AL, 50, ou seja, o nosso AL passa a ser igual ao AL mais 50, e o nosso AL tinha 77, o valor de 77. Ou seja, temos AL é igual a 50 mais 77. Se fizerem a conta, dá-vos o resultado de C7 em hexadecimal. E continuamos então aqui, atualizamos a nossa carry flag para 0. Porquê? Porque não tivemos nenhum valor a ser passado para os bits mais significativos, não tivemos o bit a 1 para o registro mais significativo, no fundo, que é o AH. Se continuarmos a efetuar uma adição, por exemplo, ao resultado que tínhamos anteriormente, o valor de 50H, o que nós vamos ver, e se fizerem esta conta, o que vos vai dar vai ser 0117H. Ou seja, se nós formos representar isto num registro de 8 bits, não é? O AL, o que nós temos é o 17, não é? No fundo. Mas sabemos que houve aqui uma parte que ficou para o registro AH, no fundo. O AH ficaria 01, correto? Ou seja, como houve este transbordo, no fundo, de bit, ou seja, tivemos que passar um bit para a parte mais significativa, a nossa carry passa a ser igual a 1. E isto era importante, se por exemplo eu aqui no meio agora, e isso é algo que vocês também vão ver a acontecer várias vezes, mas se eu, ao fim daquele add, não foi nenhuma asneira aquilo, add AL, 50H, e agora eu fizesse, por exemplo, ADC, AL, sei lá, 20H, vocês sabem perfeitamente que o resultado disto agora seria o meu AL, passaria a ser igual a quê? Ao meu 17, não é? Mais 20, mais 1, correto? Porquê? Porque a minha flag estava a 1, e o ADC diz-me para eu somar também a flag do carry, e neste caso iria ter impacto, não é?
Pronto, e isto é o que eu quero que vocês estejam atentos para saberem como é que funciona a instrução, mas saber o que é que aconteceu antes nas operações para perceber em que estado é que ficou a flag do carry. Pronto, e este tipo de exercícios, eu volto a relembrar-vos e chamar a vossa atenção, são exercícios que eu gosto de fazer, como vocês vão dar conta, na vossa, acho que é na ficha 4 ou na ficha 3. Na ficha 3, o último exercício, se não estou em erro, é um exercício deste estilo, que eu gosto bastante. Ao longo desta aula teórica, vocês vão ver 2 exercícios desse estilo. Pronto. É algo que eu gosto de fazer porque vocês assim compreendem tudo o que está a acontecer dentro de um programa. Vocês não estão a programá-lo, mas estão a perceber tudo o que está a acontecer. Pronto, e isso para mim é bastante importante. Pronto, e depois também acontece, o que é que fazemos então? Um sub AL, A0, continuando aquilo que nós tínhamos aqui. O nosso resultado continua a precisar dos bits mais significativos, ou seja, conseguimos ter, se vocês fizessem a vossa conta, iriam dar, o resultado final seria FF77H, em que no fundo a vossa carry continuava a 1, e o final seria um add AL27, ou seja, o nosso 77 mais o 27, e que nos daria este resultado, e já não precisaríamos ou seja, esta adição já não iria ocorrer um overflow, como vocês viram anteriormente, em que no caso a vossa carry passaria a estar atualizada com o valor de 0. Pronto, isto é o que vai acontecendo, é o que eu vou trabalhar ao longo das próximas fichas ou de exercícios que possam sair também no exame, no teste, digamos. Em termos de adição, muitos de vocês acho que já fizeram isto, mas não quero mais relembrar, já passou algum tempo, e então vamos a isso. Ora, temos aqui 2 declarações, uma são o X, o Y e o Z, são bits sem sinal, são registros sem sinal com 8 bits, não é? São não negativos de 8 bits, e depois temos o char SX, SY e SZ, que são 8 bits, ou seja, são registros de 8 bits com um sinal. Em termos de adição, não vai haver diferença nenhuma nas instruções, ou seja, o add vai ser igual para unsigned char ou para char. Já não vai acontecer o mesmo quando fizermos multiplicações ou divisões, e isso já lá vamos ver, quando chegarmos lá já vemos. Mas pronto, o que é que fazemos aqui? Temos então unsigned char x, y e z, queremos somar y com z, o que é que fazemos? Registros de 8 bits, não é? Internos, move AL z, move AL y, move AL z, add AL y, ou seja, aqui estamos a somar o y com o z e depois guardamos o resultado em x, que é para ser x igual a y mais z. Aqui, como temos uma adição com o mesmo registro que vai guardar, vamos copiar uma instrução no fundo, não é? Fazemos move AL, z, e se fizermos add x, AL, o que estamos a dizer é que o x é igual a x mais AL, em que no caso é z, que tínhamos movimentado anteriormente. Pronto, eu creio que isto seja claro, se não for, perguntem, eu vou passando isto com detalhe, mas com alguma rapidez, assumindo que vocês sabem muito do que está aqui a ser discutido, mas se houver alguma dúvida em algum momento, interrompam sem qualquer problema, ok? Olhando então para registros com um sinal, como vocês veem, é exatamente a mesma coisa. Temos um SY mais SZ, movimentamos, então, movemos o SZ para o AL, somamos o que estava no AL com o SY e guardamos no AL, e depois, por fim, guardamos em SX o resultado da nossa soma. Aqui mantém-se exatamente a mesma coisa, ou seja, movemos então SZ para AL e fazemos um add de SY, AL, em que o SY vai ser igual ao SY mais o AL, que seria o SZ, que é exatamente isto que temos aqui. Pronto, bastante simples, acredito eu, e espero que vocês já saibam fazer isto para trás e para a frente. Olhando agora para a mesma coisa, mas com registros de 16 bits, em que temos registros de 16 bits sem sinal e registros de 16 bits com sinal. O que é que temos aqui então? Temos registros sem sinal de 16 bits, em que temos o XX é igual a YY mais ZZ. É exatamente igual ao que nós vimos anteriormente, a diferença é que passamos a usar registros internos de 16 bits, ou seja, move AX, ZZ,
no AX guardamos ZZ, add é AX, YY, ou seja, o nosso AX acaba por ser igual a AX, que é ZZ, mais YY, e depois no final guardamos em XX o nosso resultado da adição anterior. O mesmo se vai passar aqui com esta situação, neste caso é um inteiro, ou seja, já é com sinal 16 bits, mas como estamos a usar o mesmo operando que vai guardar o resultado, é um operando que utilizamos na nossa operação, já vamos conseguir poupar uma instrução em relação ao anterior, que é exatamente aquilo que vimos para os registros de 8 bits, e no fundo o que fazemos é move para x, SZZ, e depois fazemos add SXX, AX, em que o SXX passa a ser então igual ao SXX mais SZZ, que é no fundo aquilo que temos aqui. Alguma dúvida até aqui? Ou é tudo mais ou menos claro para vocês? Ok, ainda bem. Continuando então, como eu vos disse, a dificuldade, ou não é a dificuldade, a complexidade inicial que nós possamos ter aqui é quando deixamos de poder utilizar estes registros internos que nós temos, neste caso de 8 bits e neste caso 16 bits, e o facto de, neste microcontrolador, ou nesta arquitetura que estamos a utilizar do 8086, não termos registros internos de 32 bits, começa a ser, aumenta-nos a dificuldade, porque temos de pensar nisto, na resolução disto, em função dos registros de 16 bits que nós temos disponíveis. Então, se nós começarmos a trabalhar com variáveis, com registros long, ou seja, de 32 bits com sinal, neste caso, aumenta-nos a complexidade. Porquê? Porque temos que dividir isto em registros de 16 bits, que são aqueles que nós temos internos da nossa arquitetura. Então, como é que temos que olhar para isto? Temos que olhar para isto em que nós olhamos aqui, vemos os nossos registros, no caso, vamos ter aqui uma adição de LYY mais LZZ, em que no fundo temos de olhar para o LYY e de compô-lo nos 16 bits menos significativos e nos 16 bits mais significativos. O LZZ exatamente igual nos 16 bits menos significativos e nos mais significativos. E o nosso resultado também tem de ser pensado nos 16 bits menos significativos e nos 16 bits mais significativos. Isto é o primeiro princípio que nós temos de assumir. Depois temos de assumir diversas instruções a utilizar aqui. Porquê? Porque temos de respeitar algumas coisas que aconteçam. E já vamos ver isso com mais cuidado. Vamos olhar então em primeiro, vamos dividir isto em dois blocos e vamos olhar em primeiro para os 16 bits menos significativos. Ou seja, olhar apenas para esta operação que nós vemos aqui, do LYY mais o LZZ e guardar em LXX, mas considerando apenas os 16 bits menos significativos. Então, como é que nós fazemos isto? Para AX, que é o registro interno de 16 bits, guardamos o quê? Word PTR de LZZ, ou seja, o que é que nós estamos a guardar aqui? No fundo, o que estamos a dizer aqui é que estamos a guardar os 16 bits menos significativos da nossa estrutura, no fundo, e depois fazemos add AX, vírgula, Word PTR de LYY. O que é que nós estamos a fazer no fundo? Estamos a somar Word PTR de LZZ com Word PTR de LYY, em que no fundo estamos a somar exatamente estes 16 bits aqui com estes 16 bits e depois, no final, o que é que vamos fazer? O resultado ficou no AX, vamos guardá-los nos 16 bits menos significativos do nosso LXX, que é o que nós fazemos, move word PTR, LXX, vírgula, AX, e guardamos então o nosso resultado nos 16 bits menos significativos do LXX. E temos então a nossa primeira parte feita. Em relação à segunda parte, temos de ter aqui uma consideração um pouco diferente. Porquê? Primeiro, o valor que estamos a ir buscar, temos que ir buscar aqui na estrutura, ou seja, 16 bits depois, não é? Ou seja, nós aqui guardamos 8 mais 8 bits e aqui já vamos buscar os 16 bits seguintes, não é? Conforme nós sabemos em estruturas, aquilo que vimos anteriormente nos slides da aula anterior. Então, para o AX, o que nós fazemos é, vamos buscar os 16 bits mais significativos do LZZ, no fundo vamos aqui buscar os 16 bits mais significativos do LZZ e guardamos no AX, e depois fazemos uma adição com um carry,
eu já vos explico, mas começa a fazer sentido, mas fazemos uma adição com o carry de AX, o quê? Os 16 bits mais significativos do LY. Ou seja, no fundo estamos a somar 16 bits mais significativos do LY com os 16 bits mais significativos do LZZ, mas com a adição do carry. E porquê? Porque nesta adição anterior que nós fizemos, o que é que poderia ocorrer? Poderia ocorrer o tal overflow, ou seja, poderíamos passar um bit a mais, não é? Se nós tivermos FF mais FF, no fundo, o que vai acontecer é um bit vai passar para o mais significativo, e temos de ter isso em conta, porque vamos ter que guardar ou seja, os 16 bits mais significativos e os 16 bits menos significativos têm de ficar de acordo com tudo o que vem daqui para a parte mais significativa. E então, para levarmos esse transbordo ou esse overflow, caso ocorra, para o querermos levar para os 16 bits mais significativos, temos de ter em atenção aqui a flag do carry. Não é? Ou seja, se nós fizéssemos então a tal soma do FF mais FF, no fundo iríamos ter um bit que seria perdido caso não fizéssemos EDC e fizéssemos add. Não é? E então assim levamos esse bit e temos em consideração esse bit para a nova soma que fazemos então dos bits mais significativos. Então, só por isso é que nós fazemos o ADC aqui nos bits mais significativos. Não faz sentido nenhum fazermos o ADC aqui, porque não nos interessa o resultado, ou melhor, não nos interessa o estado em que estava a flag anteriormente. Interessa-nos é para a operação que vem a seguir. E aí sim é que nós fazemos então um ADC, AX, word PTR de LY de 2, ou seja, os 16 bits mais significativos, e depois no final guardamos então o valor em AX e colocamos esse valor nos 16 bits mais significativos do nosso resultado no LXX. Ou seja, o que nós queremos aqui no fundo era que o LXX fosse igual a LYY mais LZZ. Há alguma dúvida disto que foi explicado aqui? Só se tiverem dúvida, digam. Explico sem problema. O único passo que nós temos que olhar aqui é, volto a dizer, não temos registros de 32 bits internos e por isso temos que dividir em registros de 16 bits internos, e então temos que dividir isto em dois blocos. Como dividimos isto em dois blocos? A outra parte que temos a considerar é a informação que nós queremos desta operação aqui que seja passada para a parte dos bits mais significativos. E com isso utilizamos então a operação ADC para ter em conta a flag do carry. Está claro para vocês? Pastor, eu tenho uma questão. Força. Ali temos LZZ2 e LYY2. Eu não percebi porque é que temos o 2 aí. O que é que perceberia que teria de pôr em vez de ser o 2? Só para eu perceber onde é que eu tenho que incidir. Não sei. Ok. A aula teórica passada, diz-lhe alguma coisa, não? Sim. Ok, quando você trabalhava com estruturas, certo? Sim. E você tinha algo deste estilo assim, por exemplo. Peço já desculpa se tiver aqui alguém com alguma formação de design, mas também não é o meu forte. E vamos imaginar que você tinha uma estrutura assim, e se eu lhe dissesse, olha, isto é composto por registros char, no fundo, ou seja, registros de 8 bits. Certo. Você tinha aqui, o primeiro registro seria, sei lá, vamos imaginar que isto era o LX, qualquer coisa assim. Isto seria a mesma coisa que ter LX de 0, Sim. correto? Sim, sim. E este seria a mesma coisa que ter LX de 1. Ok. Ok? Sim. No caso, isto eram chars, não é? Sim. No caso, eu agora dizia-lhe, olha, eu tenho aqui esta de lado, em que os registros já passam a ser, passam a ser inteiros. E pode considerar agora, em vez de ser LX, para não haver aqui misturas, pode ser o LY. Se é inteiro, e você sabe que quando declara isto, vai ser sempre, agora tenho que pôr em texto, senão isto vai dar asneira, vai ser sempre byte PTR de
LX no caso de 0, por exemplo, não é? Sim, sim. Agora, eu dava-lhe este exemplo e estava-lhe a dizer que no caso agora passaria a ter, deixa-me ir aqui procurar outra vez, esta é uma chatice, ok, anotei. E agora eu dizia-lhe que isto passam a ser inteiros. Se passam a ser inteiros, a consideração que você faz aqui já deixa de ser a mesma que tinha aqui. Porquê? Isto são registros de 8 bits, não é? Sempre. Aqui igual, Sim. não é? 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, sempre igual. Mas se eu lhe digo que os registros passam a ser de 16 bits, não é? Porque são inteiros, passam a ser 16 bits, o que você considera começa a considerar blocos Sim, sim. disto, não é? Ou seja, este bloco vai ser o quê? Vai ser o seu LY, não é que eu disse? LY Sim. de 0, não é? Ok, ok. Para aqui, não é? Sim, sim. E a partir do próximo, ele vai apontar para onde? Se nós temos 16 bits, os próximos 16 bits, ele vai ser para onde? Ora, 0, 1, 2, não é? Vai Sim. apontar para aqui, não é? LY de 2. Epá, esqueça isto, eu sei que já não se percebe nada, mas pronto, Sim, já imagine. percebi. Pronto, e por aí fora. E a declaração é totalmente diferente, é que em vez de ser byte PTR de LX0, este passaria a ser Word PTR de Ok. LY0, que é exatamente a mesma coisa que não. Neste caso, poderíamos fazer isto, ok? Ou Sim, não. É exatamente a mesma coisa. E estejam ok. atentos a isso, porque em qualquer momento, se eu quiser pregar alguma partida nos vossos testes, eu posso fazer por aqui, ou seja, dizer se isto é exatamente a mesma coisa que o outro, ou identificar um comando que esteja errado. Estão a perceber? Pronto, estejam atentos ao que é igual ou não, está bem? Ok. Obrigado, professor. Nada. Ora bem, continuando, vou pagar aqui isto. Mas reparo que os meus começa a ficar melhor a desenhar. Já estou a ganhar aqui algum know-how nisso. Pronto, continuando. Passamos então. Não há mais nenhuma dúvida em relação a estas adições com registros de 32 bits. Pronto. Se não foi totalmente claro, vejam, olhem outra vez, depois para a aula teórica e depois os meus alunos ou alunos de outro professor na prática abordem isso em função dos exercícios que vocês encontrarem nesse sentido. É importante também praticarem, que é para isto vocês têm que escrever, que é para perceber. Ora bem, aqui a diferença, e isto indo ao encontro a todos os exercícios que fizemos anteriormente, não é? É o que eu estou a dar o mesmo seguimento, em que estou a usar um registro que está implícito no fundo, ou seja, o registro onde eu estou a guardar está implícito também na operação aritmética. E o que é que nós fazemos aqui? Poupamos um registro, não é? Por causa de onde vamos guardar, mas é exatamente a mesma coisa. Move para AX os 16 bits menos significativos do LZ, add guardamos nos 16 bits menos significativos do LX o resultado de quê? Do LXX, dos 16 bits menos significativos do LXX com os 16 bits menos significativos do LZZ, e guardamos então nos 16 bits menos significativos do LXX, e depois, considerando a parte mais significativa, o que fazemos é guardamos os 16 bits mais significativos do LZZ no AX, guardamos, e depois somamos com os 16 bits mais significativos do LXX, com a adição da flag do carry, ou seja, tendo em conta o que possa ter acontecido aqui, e guardamos então nos 16 bits mais significativos do LXX, essa adição. Pronto, e está feito. E é assim que se funciona com registros de 32 bits. Olhando agora para a incrementação, e se olharmos então como é que isto funciona, se tivermos em conta, por exemplo, registros de 8 bits sem sinal, com sinal, registros de 16 bits sem sinal, com sinal, olhando só para estes 4, deixamos agora ao longo de parte, como é que isto se processa? É com a instrução da assembly inc. Se nós fizermos inc, o que é que ele faz? Assume inc de x é igual a x mais 1. E isto resulta, seja para um unsigned char, seja para um char, seja para um unsigned int, ou seja para um int. É exatamente a mesma coisa, o que me varia é o registro que vocês colocam aqui, mas ele funciona, comporta-se exatamente da mesma maneira. Em termos de considerarmos um registro de 32 bits, como é que isto acontece?
Ora bem, eu devia ter dividido isto, era para vos deixar pensar um bocadinho, mas pronto. Como já vos tinha dado os slides, eu deixo passar esta transição rápida. Mas o que seria, sei lá, o que se calhar, se eu vos perguntasse como é que fariam, provavelmente vocês, olhando para registros de 32 bits e com base naquilo que têm aprendido, se calhar dividiriam isto desta forma, em que diziam assim, os primeiros 16 bits menos significativos do registro LXX, faço a incrementação. E depois, os 16 bits mais significativos do LXX, eu faço o ADC para ter em conta o que já vinha aqui da incrementação, ou seja, para ter em conta o que ficou na flag do carry e ainda assim faço um add com os 16 bits no fundo mais significativos, ou seja, guardo dentro dos 16 bits mais significativos a soma do 0 com aquilo que veio do anterior. O único problema é que isto não resulta, porquê? Porque o INC é uma das instruções que não atualiza a flag de carry. Ou seja, existem algumas instruções, que já na aula 2, se não estou em erro, ou na aula 3, existe uma tabela que eu vos mostrei, com as instruções todas, e em que mostrava quais delas é que têm em consideração a flag de carry. E a instrução INC é uma das que não liga ao que acontece. E se não liga, eu fazer este ADC não me diz nada, porque eu não tenho informação nenhuma da flag do carry, ou seja, ela pode ter atualizado, e posso ter feito aqui o tal overflow e ter atualizado a flag do carry com o bit 1, e ele, como ela possivelmente, imaginem que eu tinha feito aqui antes disto, tinha feito um CLC, que é dizer que a flag do carry está a 0, e agora esta instrução, por exemplo, supostamente, se ela atualizasse a flag do carry, punha-me aqui a flag do carry a 1, e quando eu fizesse este ADC, o que ele ia buscar era a instrução só inicial, que era o CLC, e iria adicionar 0 na flag do carry, o que estaria incorreto. E para isso utiliza-se esta solução, que é o quê? Em vez de utilizarmos um INC dos 16 bits menos significativos mais 1, o que fazemos é um add dos 16 bits menos significativos de 1, e esta instrução sim já atualiza a flag do carry, como vocês viram já anteriormente na adição dos 32 bits. E então fazemos isto e depois no final fazemos um ADC Word PTR de LXX de 2, ou seja, aqui guardamos nos 16 bits mais significativos, vamos guardar o quê? O resultado anterior somado, ou melhor, desculpem, dentro dos 16 bits mais significativos, vamos somar o quê? Os 16 bits mais significativos com 0 com a flag do carry, não é? Porque nos 16 bits menos significativos já tínhamos somado com 1. Agora, o que queremos olhar é apenas para os 16 bits mais significativos. E somamos 0, porquê? Porque não queremos somar nada, não é? O que nós que temos interesse é o que veio do anterior. E aí somamos, então, a flag do carry. Perceberam o que é que foi feito aqui? Eu sei que houve aqui uma parte meio confusa, mas acho que depois consegui chegar a vocês com a mensagem. Mas se houver alguma dúvida, digam. Eu volto aqui outra vez a tentar explicar-vos melhor aqui esta parte da adição, no fundo, de uma incrementação. Mas no fundo é 16 bits menos significativos adicionam 1, guardam a informação da flag do carry para os 16 bits mais significativos. E então, nos 16 bits menos significativos, já temos o nosso resultado guardado. Nos 16 bits mais significativos, nós não queremos somar com nada, somamos com 0, queremos é saber o que é que somamos da flag do carry, e por isso é que fazemos aqui o ADC. Está claro para vocês? Este incremento com registros de 32 bits, já posso pôr isto num teste que vocês sabem fazer? Ok, ainda bem. Então, daqui concluímos a parte da adição e incrementação. Agora vamos olhar para a subtração e decrementação. Vai ser exatamente igual a tudo aquilo que vimos e por isso vou tentar que seja um pouco mais rápido para apressarmos aqui para onde eu quero chegar. Mas basicamente o que é que temos? Sub é a nossa instrução para subtração, subdestino, vírgula, origem, em que o destino passa a ser igual ao destino menos origem. SBB, ou seja,
ele aqui chama-se subtrai com borrow, ou seja, com empréstimo, em que no fundo é exatamente o ADC, a diferença é que aqui estamos a fazer subtrações. SVB, destino, vírgula, origem, passa a ser o destino, é igual a destino menos origem menos carry, em que vocês já sabem o que é que vem na flag do carry. E depois, decrementação, é exatamente o inverso à incrementação, em que DEC destino passa a ser, o destino passa a ser igual ao destino menos 1. E isto vai funcionar exatamente da mesma forma que nós vimos na adição para 8 bits, 16 bits e 32 bits, sejam inteiros ou com sinal, sem sinal, tudo. Olhando então aqui rapidamente, temos um unsigned char de x é igual a y menos z, o que é que fazemos? Move IL y, sub IL, z, ou seja, o meu IL passa a ser igual ao IL, que é y menos z, e guardamos o resultado então depois em x. SXX igual a SXX menos SY, em que temos aqui então move para a x o SYY, e depois temos sub de SXX, ou seja, no SXX guardamos o resultado desta operação, que é SXX menos SYY. Olhando então para os registros de 32 bits em subtração, é exatamente como eu vos disse, da mesma forma. As instruções é que são, os comandos é que acabam por ser diferentes, mas move, se tivermos esta operação aqui, LXX igual a LXX menos LYY, em que temos aqui no resultado, temos o operando que aparece aqui na conta que temos de fazer, vai aparecer no destino, ou seja, vamos poupar uma instrução, mas no fundo o que é que temos? Movemos para a x os 16 bits menos significativos do LYY e depois fazemos uma subtração e guardamos nos 16 bits menos significativos do LXX o quê? O resultado dos 16 bits menos significativos menos os 16 bits menos significativos do LY. E depois olhamos então para os 16 bits mais significativos da nossa operação que temos de fazer. E então guardamos os do LYY, os 16 bits mais significativos X, e fazemos então a conta dos 16 bits mais significativos do LYY, menos, ou melhor, os 16 bits mais significativos do LXX, menos os 16 bits mais significativos do LYY, tendo em conta a carry, a flag do carry, que advém aqui da operação anterior, e guardamos então isso nos 16 bits mais significativos do nosso registro de destino, que era o LXX. Pronto, e é exatamente da mesma forma que a adição, conforme eu vos disse. Em termos de decrementação, é exatamente também da mesma forma, a instrução é que é diferente. Se nós olharmos para registros de 8 bits, 16 bits, ele funciona exatamente da mesma forma, ou seja, DEC e o registro que nós queremos, o destino, ou seja, YY vai ser igual a YY menos 1, SXX vai ser igual a SXX menos 1. De 32 bits, não podemos fazer deste formato que eu vos tinha mostrado com a parte de incrementação. Porquê? Porque o DEC também não atualiza a flag de carry, mas nós sabemos que o sub já atualiza a flag do carry. Então, fazemos exatamente da mesma forma, em que sub dos 16 bits menos significativos por 1, e depois temos o SVB dos 16 bits mais significativos com 0, tendo em consideração o que veio do resultado anterior, ou seja, o que foi atualizado para a flag do carry. Pronto, e é assim que funcionamos com adição, subtração, incrementação e decrementação em 8, 16 e 32 bits. Então, aqui vamos olhar um pouco agora para as conversões de tipos de dados. Nós já fizemos isto anteriormente, quando vocês se recordam, eu também já falei isto muito rapidamente também numa aula teórica, mas vocês, se forem ainda mais atrás, à ficha 2, ou à ficha 1, já não me recordo qual delas era, mas em que eu vos dizia, eu quero passar de 8 bits para 16 bits, o que é que vocês fazem, o que é que não fazem, e que vocês sabiam que quando tinham que respeitar o bit de sinal, vocês no fundo o que faziam era, ok, se o meu bit mais significativo está a 1, então se eu quero passar de 8 bits para 16 bits, por exemplo, eu vou colocar 8 bits a 1 à minha esquerda, no fundo. Pronto. E é com essas considerações que nós temos de ter, quando estamos a pensar
em números não negativos, ou seja, sem sinal, ou em números em que consideramos o sinal, ou seja, em números inteiros. E depois, no fundo, se olharmos inteiros com sinal, que era o que eu queria dizer, se olharmos aqui para unsigned int e unsigned char, em que se eu disser aqui que quero ter um registro que é de 8 bits e quiser passá-lo para 16 bits, o que é que eu faço se tiver aqui unsigned, ou seja, se for sem sinal. Se for sem sinal, se eu olhar para o meu registro, não é? No fundo, se eu fizesse aqui a tramazita do meu registro e fizesse algo deste estilo, em que tenho aqui, vou dividir isto em AL e dividir isto em AH, em que, no fundo, eu estou a dizer aqui que é sem sinal, não me interessa o sinal, ou seja, esqueçam aquela parte de se o meu bit mais significativo for a 1, então é porque eu tenho um número negativo e tenho que o respeitar, por isso tenho que pôr tudo a 1. Não, é sem sinal. Por isso, o que eu tiver no meu AL, no caso, eu estou a colocar o X lá, não é? E agora tenho que olhar para o AH, não é? No fundo, para converter isto de 8 bits para 16 bits, não é? No fundo, que é o meu AX, como vocês sabem. Isto aqui passa a ser o AX, que é de 16 bits. E como é sem sinal, eu aqui nos 8 bits menos significativos coloco o meu X e aqui só tenho que certificar que ele passa a ter aqui 0. E no fundo depois posso fazer então, em XX, posso guardar o meu AX, porque no fundo já me certifiquei que tenho aqui o meu registro de 32 bits, em que tenho, no fundo, ele iria ter 0x dentro do registro AX. E isto é da forma como se olha, ou seja, a conversão, no fundo, de 8 bits para 16 bits. Sem sinal, ok? Mas se nós à frente já vamos ver como é que isto se comporta, por exemplo, com sinal. E se nós continuarmos aqui, e se olharmos então para números inteiros com sinal, não é? Eu acho que já vos tinha falado nisto na teórica, mas volto a rever. Existem instruções que já fazem este tipo de conversão e que já respeitam o bit de sinal, que é o CBW ou que é o CWD. E como o próprio nome diz, o CBW, o que é que ele faz? Convert byte to word. Ou seja, ele vai converter byte, que é 8 bits, para word, que são 16 bits. E o mesmo, este CWD, o que é que ele faz? Converte word para double. Ou seja, converte 16 bits para 32 bits. Pronto. E o que é que ele respeita? O bit de sinal. Se nós tivermos 1, ele sabe que vai ter que pôr isto tudo a 1. Se nós tivermos 0, ele sabe que vai pôr isto tudo a 0. E o mesmo, seja de 8 para 16 ou de 16 para 32 bits. Porquê é que isto é importante? Porque há instruções que nós vamos ter que utilizar, seja, por exemplo, uma instrução de multiplicação, em que é diferente a forma como nós olhamos numa multiplicação, quando consideramos bits com sinal ou sem sinal. E isso é importante, e vocês já vão ver de seguida, é importante saber que tipo de operações é que utilizamos. Se nós estivermos a considerar com sinal, em algum momento que teremos que fazer estas conversões, consideramos o CBW ou o CWD. Mas se for sem sinal, o que nós fazemos é, vamos à parte mais significativa do nosso registro e colocamos 0. Ok? Pronto, espero que isto tenha ficado claro para vocês, porque em função disso vocês já vão perceber um pouco mais à frente. Não já, que ainda vamos continuar a olhar para as instruções e para praticá-las, mas depois mais à frente vocês já vão ver. Mas vamos continuar então a olhar para as instruções. Vamos olhar aqui, nós queremos converter, ou seja, temos SXX é igual a SX. O que nós queremos é converter um registro de 8 bits com sinal para um registro de 16 bits com sinal, não é? Ou seja, se é com sinal já sabemos o que é que temos de utilizar, é ou o CBW ou o CWD. No caso, como é um char para um inteiro, ou seja, 8 bits para 16 bits, vamos ter que utilizar um CBW. Então como é que nós fazemos isto? É exatamente igual àquela que vocês viram aqui, a diferença é que vão substituir esta linha de instrução por um CBW, ou seja, para o registro de 8 bits, vocês colocam o SX, no registro dos 8 bits mais significativos, ele vai fazer
vai converter, ou seja, 8 bits para 16 bits, não é o que isto faz, e ele vai estar a olhar para os 8 bits mais significativos. Ou seja, o que é que ele faz? Vem aqui ao bit sinal e vai ver, olha, é um 0. Então, se é um 0, pões tudo a 0. Ah, não, é um 1. Então, pões tudo a 1 aqui. Pronto, e é isso que ele faz. E depois já podemos então fazer o move para SXX, o nosso AX, que é o nosso registro dos 16 bits com sinal, não é? LXX igual a SXX. O que é que nós temos aqui? Isto ia ser em letra minúscula, mas o que é que nós temos aqui? Temos que queremos passar um registro de 16 bits com sinal para um registro de 32 bits com sinal. Então já sabemos que temos 6 bits, já sabemos que vai ser um CWD. Então o que é que fazemos no início? Move para AX. Vocês conseguem me ouvir bem? Teste, conseguem-me ouvir bem? Deu-me aqui um sinal que a minha conexão que não estava estável. Se houver algum problema, digam. Não sei o que é que aconteceu, mas ele deu-me aqui um sinal que a minha conexão não estava estável. Continuando, então. O que é que nós fazemos? Movemos então para AX, que são os 16 bits menos significativos do nosso registro, no fundo de 32 bits. Movemos para AX o SXX, e o que é que fazemos? Convert word to double. O que é que ele vai fazer? Como eu vos mostrei aqui anteriormente, ou seja, vocês aqui têm o vosso SXX, ele vai olhar para o bit de sinal, ou seja, para o bit mais significativo, vai ver se é 1 ou se é 0, e em função disso, se for 1, tudo a 1, se for 0, tudo a 0. E é isso que ele faz aqui com esta instrução. E depois o que é que nós temos que fazer? Move word ptr LXX, ou seja, para os nossos 16 bits menos significativos do nosso LXX, colocamos o AX, e depois, para os 16 bits mais significativos do nosso LXX, ou seja, do nosso registro de 32 bits, colocamos os nossos 16 bits mais significativos que vieram então daqui desta instrução. Perceberam o que foi feito aqui? Eu só tinha uma questão quanto ao primeiro exemplo, o de cima. Força, sim, estava a ver. Ok, pronto, nós estamos a mover para os primeiros 8 bits o SX, exatamente, sim, fazemos a conversão, mas depois faz automaticamente, ou seja, vai mover para o SXX e o AX, mas o que é que, basicamente, nós antes não estamos a utilizar o AX em nenhum lugar? Não estamos, mas quando nós fazemos eu vou aqui, mas continuo com aquilo em mente, mas quando nós fazemos este CBW, o que ele faz, por exemplo, deixa-me escrever aqui, este CBW, vamos fingir que isto é um B, não é? Ok. O que ele passa a fazer aqui é, ele diz, olha, para o que estava anteriormente, ele pensa logo, ele só funciona com o registro AL, ok? É implícito o AL, no fundo. E o que ele faz diz assim, olha, o teu AL, ao fim disto, vai passar a ser um registro de 16 bits. E onde é que ele é guardado? É no AX. Ok? Ele, ao fim desta operação, ele converte o meu byte, que era o AL, de 8 bits, ele converte-o para uma word de 16 bits. Ou seja, o resultado final de um CBW passa a ser isto. Ok? Sempre que você fizer um CBW, logo a seguir, o que você fez foi pegar no registro AL e convertê-lo para um registro de 16 bits. E o que é que ele faz? O AL tinha os 8 bits dele e ele passa a pegar no registro de mais significativo e propagá-lo para o AH. No fundo, eu só certifiquei que o meu registro está preparado para ser utilizado o de 16 bits, que é o AX, no caso. Ou seja, o que eu lhe digo é, pões informação no AH de acordo com o AL. Você lembra-se aquele exercício em que eu dizia, passe de 8 bits para 16 bits. Passam de 8 bits ou de 4 bits para 8 bits. É exatamente a mesma coisa aqui. Eu só me estou a certificar que o AH não tem lixo e tem informação que é respeitada em função do meu registro
menos significativo. Ok, obrigado. Foi claro ou foi mais confuso? Foi mesmo claro? Não, foi claro. Ou seja, Foi. mas é sempre AX ou pode ser outro registro qualquer de 16 bits? É sempre o CBW. Se você reparar, nem utiliza nenhum registro aqui à frente. Porquê? É implícito que ele utilize, se for CBW, é implícito que ele vá usar o AL. Se for CWD, é implícito que ele use o AX. Sim, eu estava-me a referir depois Do resultado. do último move, exatamente. O resultado, ou seja, se é implícito este anterior, o implícito depois é sempre, no CBW é sempre o AX e no CWD é sempre DX AX, que é isto, DX AX, que é no fundo o registro 16 bits menos significativos, 16 bits mais significativos. Este é sempre o resultado esperado ao fim de qualquer uma das instruções. É sempre de 32 bits DX a X, de 16 bits AH a L. Sempre. Ok? Sempre que você faz o CBW, ele fica guardado sempre no AX. Sempre que faz o CWD, ele vai ficar guardado os 16 bits menos significativos em AX e os 16 bits mais significativos em DX. Ok, obrigado. Não. Continuando. Opa, quase que meti a água, se houvesse. Continuando. Este é daqueles exercícios que eu gosto, como já vos disse, para ver se vocês sabem o que é que vai ficando. Isto é um bocado ao encontro da pergunta que me estavam a fazer. Eu tenho um move AL,22. O que é que acontece ao meu AX quando eu faço aqui um CBW? Não é? No fundo, o que é que vocês acham que acontece? Eu não sei se eu disponho aqui o resultado, provavelmente vocês já estão a olhar para eles, por isso este exercício não é válido. É mais fácil, eu de novo. É mais fácil olhar assim mais rapidamente e poupamos tempo. O 22, como vocês sabem, se representassem isto, era 0, 0, 1, 0, não é? No fundo, e 0, 0, 1, 0. Correto? Isso seria a representação em bits do 22. E vocês, se representassem isso, sabiam que o bit mais significativo era 0. E então o que é que eu fazia? Propagava para a esquerda. Eu vou fazer um caso só para ficar, mas eu acho que isto é simples, mas convém sempre relembrar. Se nós tivéssemos então aquele nosso registro, nós teríamos isto, não é? Isto seria no AL, o nosso AL teria isto, não é? Ao fim de eu fazer o CBW, o que é que o CBW vai fazer? Ele vai pegar neste bit mais significativo aqui e vai propagá-lo para a esquerda, ou seja, 0, 0, 0, 0. Opa, acho que é isto. 4 zeros e depois temos o nosso registro AL, não é? É isto que ele faz, não é? Ou seja, isto, ao fim do CBW, o nosso AX, desculpem, o nosso AX passa a ser exatamente igual a isto, não é? Em que ele coloca 8 bits à esquerda a 0 e depois tem 8 bits. Vocês perceberam? 8 bits à esquerda a 0 e depois vocês têm o 22, no fundo, nos 8 bits menos significativos. Pronto, e é assim que se processa para todos os casos. Ou seja, se tivermos F0, isto é só para vos mostrar que o bit mais significativo estaria a 1 e então ele propaga para a esquerda uns, não é? E fica F0 quando nós fazemos o CBW. E quando temos aqui uma conversão em que temos 34, 22 e fazemos um CWD, ou seja, no nosso registro AX temos isto, mas o que ele vai fazer vai colocar, vai ter, ao fim disto, vai ter informação no DX e no AX. Pronto. E basicamente, desculpem, o que acontece é que ele vai olhar para aqui, se olharmos rapidamente o 3, e se fizerem uma representação do 3, que é 0011, vocês o bit mais significativo, que é 0, ele vai pegar nisso e vai propagar para a esquerda, em que, no fundo, os vossos bits mais significativos terão, então, todos 0, por causa disso mesmo. Ok, está claro? Posso pôr isto também num teste para vocês fazerem, não posso? Ótimo. Continuando, vamos saltar aqui então para... Deixa-me controlar o tempo. Ok, meia hora. Pastor, só uma Sim, coisa. Força. Eu não percebi aí o CWD. O que é que vai ficar guardado no AX e no DX? Está aqui escrito. Então, vamos olhar para o... No AX ficam os bits menos significativos, que no caso vão ser 16,
certo? Exatamente, E no exatamente. DX ficam os mais Os 16 significativos. bits mais significativos, Ok. conforme tínhamos aqui. Ou seja, ao fim de fazermos o convert Word para double, este é o nosso resultado, no fundo. Eu aqui só ponho a informação a dizer, olha, o que vai para o DX é baseado na propagação do bit sinal, ou seja, no bit mais significativo. Mas a representação que nós temos é 16 bits menos significativos, 16 bits mais significativos. E que, no fundo, é o que acabamos por ver aqui. 16 bits menos significativos, o que lá tínhamos, não é? E nos 16 bits mais significativos, ele vai colocar em função do bit mais significativo que tínhamos aqui. Como era o 0 ou para os zeros, se fosse um F, por exemplo, que tínhamos aqui, era tudo uns, era tudo Fs que tínhamos aqui. Ok? Ok. E aí quando temos 3, 4, 2, 2, nós sabemos que o 3 é 0011 e pensamos assim que como tem o 0 do lado esquerdo, depois vai ficar tudo zeros à esquerda, certo? É mesmo assim que tem de pensar. É mesmo assim que tem de pensar. Não há outra maneira. Por isso é que vocês trabalharam em formatos de números antes de iniciarmos esta matéria da assembly, ou recordaram muita coisa que já tinham dado, para ser mais fácil quando começam a olhar para isto assim, imaginar logo, ok, eu tenho ali um F é um e para ser mais fácil vocês visualizarem as coisas sem terem que escrever tudo. Mas pronto, obviamente, muitas vezes vão ter que escrever, não é? Mas sim, é com essa é a finalidade, está bem? Ok, obrigado. Nada. Continuando, então vamos aqui saltar então para a multiplicação e conforme, se vocês se recordam ainda agora, anteriormente, eu olhei para a adição e para a subtração da mesma forma quando considerava unsigned char, ou unsigned int, ou int, não é? Ou seja, sem sinal ou com sinal, o operando, a instrução era exatamente a mesma, não é? Era um add sempre. Na multiplicação as coisas já não são assim e na divisão também não são assim. Existe uma instrução que nós utilizamos para, quando estamos a trabalhar com os números não negativos, ou seja, sem sinal, que é mul, é aquela que vocês conhecem, mas vai existir uma para quando estamos a trabalhar com um sinal, que é um i antes do mul, é imul. Já lá vamos. Olhando para a instrução de mul, nunca é demais recordar, e eu vou olhar outra vez para ela, que se tivermos um operando de 8 bits, ou seja, se a nossa operação, no fundo, for com um operando de 8 bits, o nosso resultado vem em 16 bits. Ok? Se nós tivermos, por exemplo, mul operando, em que temos, por exemplo, vamos imaginar mul BL, no fundo temos aqui BL vezes AL, não é? Nosso resultado, no fundo, depois desta operação, vem em 16 bits, era o que eu queria dizer, ou seja, em AH e em AL. Se o nosso operando for de 16 bits, o resultado já vem em 32 bits. E conforme nós vimos anteriormente, os 16 bits menos significativos estão no AX e os 16 bits mais significativos estão no DX. Isto já não é exatamente da mesma forma quando nós pensamos nos números com sinal. Ou seja, se considerarmos números inteiros com sinal, conforme eu disse, a instrução já varia. Ou seja, temos que utilizar um imul. Ok? É a única diferença. Ou seja, isto sem sinal e esta com sinal. Imul com sinal, mul sem sinal. Ok? Pronto. Isso é o que vocês têm de saber para quando utilizarem as vossas instruções. Ou seja, eu dou-vos aqui exemplos de aplicação e digo-vos que têm aqui os unsigned char x, y e z. Ou seja, se é sem sinal, qualquer multiplicação que nós vamos fazer vai ser mul. E temos aqui uma multiplicação, nestes sem sinal, e o que é que fazemos? Move AL, y, não é? Vamos a guardar o nosso sem sinal de 8 bits no AL, e depois temos um mul de z. O que é que nós estamos a dizer? O z vai ser igual à multiplicação do nosso AL, que é o y, com z. E, no fundo, estamos a fazer esta multiplicação. Esta multiplicação, que seria de 8 bits, vem guardada em registros, no registro 16 bits, não é? No AH e no AL. Pronto, mas nós aqui só nos importa a parte menos significativa. E então, guardamos no X o resultado da nossa multiplicação anterior, que vem no AL.
Agora vamos imaginar que nós tínhamos um char com sinal. Ou seja, se é com sinal, vamos ter que utilizar este emul, não é? Ou seja, é exatamente a mesma coisa que anterior, a única diferença é que usamos o emul no momento da operação. E temos aqui então move AL,SX, emul SY, ou seja, estamos a multiplicar o nosso SX com o SY, e depois guardamos, no fundo, guardamos no SX o nosso resultado dos 16 bits menos significativos. Se olharmos agora para uma operação em que utilize registros, então, sem sinal de 16 bits, ou seja, se é sem sinal, nós utilizamos então a instrução mul. O que é que fazemos? Exatamente igual aos anteriores, a única diferença é que consideramos registros de 16 bits. Move AX, YY, mul ZZ. O nosso resultado desta operação vai ser em registros de 32 bits, não é? Porque é uma operação de 16 bits, ele vai guardar em 32 bits, mas nós só estamos interessados, só vamos ficar interessados aqui nos 16 bits menos significativos. E aqui está, então movemos para XX o resultado que estava em AX, que é os 2 bytes menos significativos, ou seja, os 16 bits menos significativos. Temos mais uma instrução que nós podemos utilizar, que acaba por simular, no fundo, uma multiplicação por menos 1, que é dada pela instrução neg operando. Ou seja, o que esta instrução faz diz-nos que o operando passa a ser igual a menos operando. No fundo, é a mesma coisa que multiplicarmos por menos 1. Exemplos de aplicação. Esta instrução faz sentido apenas quando nós estamos a considerar as variáveis com um sinal, não é? Ou seja, se tivermos aqui SX igual a menos SY, o que é que nós dizemos? Então, movemos para AL SY, não é? E depois dizemos, então, fazemos a nossa instrução neg operando, neg AL. O que estamos a fazer é, o nosso AL passa a ser igual a menos AL, que no caso é menos SY. E movemos esse resultado para o SX, em que no fundo passamos a ter SX igual a menos SY. No caso que temos o resultado implícito na nossa operação, ou seja, o destino está implícito na nossa operação, fazemos diretamente, é quase como aquelas incrementações e decrementações que fazíamos, é direto, ou seja, neg SXX, e passamos a ter então um SXX que passa a ser igual a menos SXX. Acho que aqui é bastante simples, acho que não há aqui grandes dúvidas. Eu depois deixei-vos aqui este exercício para vocês fazerem, mas que no fundo o que vocês têm de fazer isto é um complemento para 2. Como vocês veem, estes exercícios é algo característico que eu gosto de fazer. Volto a chamar a vossa atenção para isso, que é para perceberem tudo o que acontece. Posso-vos fazer aqui, sei lá, podemos fazer aqui um exercício, move CX 10H, e eu depois faço, né, CX. Como é que isto, o que é que acontece aqui? Isto no fundo seria dizer menos 10H, isto é complemento para 2, como é que nós trabalhamos isto em complemento para 2? Vamos olhar para o natural e invertemos os bits todos, não é? Ou seja, se nós pegarmos 0 e invertermos os bits todos, o que é que nós vamos obter aqui? Alguém consegue fazer esse exercício? Ou ninguém consegue fazer esse exercício? 0. 0. Ou seja, eu vou escrever aqui só para isto ser mais rápido. Ou seja, o nosso registro é 0, não é? Em Excel. Se nós invertermos isto tudo que aqui temos, no fundo, ou melhor, primeiro vamos fazer assim, não é? Para ser mais fácil para todos. Agora invertemos isto tudo, passa a ser isto, não é? E se agora somarmos mais 1, o que é que acontece? Não é? Porque é para complemento para 2. O que é que acontece? Se somarmos mais 1, ora, 1 mais 1, 0 e vai 1, 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 1, e depois fica tudo 1, não é? No fundo, como é um registro até de 16 bits, eu tenho que colocar os outros 16 bits mais significativos, os 8 bits mais significativos, e depois os menos significativos, e isto passaria a ficar, este seria o valor que teríamos dentro do nosso registro, não é?
E o mesmo vai acontecer para os outros todos. No fundo, isto é vocês olharem para isto em complemento para 2. Ok? Pronto. Experimentem, façam, testem, a ver se conseguem resolver isto com base na experiência que vocês já têm anteriormente. Continuando. Olhando, pelo menos eu queria chegar aqui à parte da divisão. Olhando para a divisão, alguns de vocês também já olharam para isto, mas volto a relembrar algumas coisas, em que é a primeira, que é nova, obviamente, números não negativos, ou seja, sem sinal, a instrução a utilizar é div. Para números inteiros com sinal é idiv. Colocamos um i antes do div e é exatamente a mesma coisa como mul e imul. A instrução é exatamente igual, ou seja, temos div divisor ou idiv divisor, em que no fundo o nosso divisor acabam por ser registros de 8 bits ou 16 bits. Se no caso do nosso divisor for 8 bits, o nosso dividendo tem de ser um registro de 16 bits. E o nosso resultado está em 16 bits, em que os 8 bits menos significativos é o quociente, os 8 bits mais significativos dão-nos o resto. Se o nosso divisor for 16 bits, o nosso dividendo tem de ser de 32 bits e o nosso resultado vem em 32 bits, em que os 16 bits menos significativos é o quociente, os 16 bits mais significativos é o resto, ok? Mais significativo, resto, menos significativo, quociente, ok? Se o divisor é de 8 bits, o nosso dividendo tem de ser 16 bits. Se o nosso divisor é 16 bits, o nosso dividendo é de 32 bits. Porquê é que isto é importante? Porque sempre que nós vamos fazer uma divisão, e se o nosso divisor é de 8 bits, nós temos que olhar para o registro anterior, ou seja, para o registro que vamos utilizar, no caso o dividendo 16 bits, e temos que ter em consideração o que é que fazemos à parte menos significativa e mais significativa. Seja nos 16 bits, seja no 32 bits. Já vamos olhar para isso com calma, só vos estou a preparar para o que vem. Ou seja, vamos olhar então aqui para, e vamos fazer isto com calma. Quero fazer este mais com calma, porque às vezes é onde o pessoal se perde um pouco mais, mas depois de perceber é bastante simples. Mas vamos olhar aqui para um caso em que temos sem sinal, ou seja, se é sem sinal já sabemos que vamos utilizar div. Mas se recordam, quando temos, já lá vamos, ok, sem sinal temos que utilizar div. Ok? Pronto. Então, a instrução que nós temos é, nós queremos ir buscar o resto desta divisão, não é? O resto,